gente chama ao palco o Jean Carboneira. O tema sobre o qual eu vou falar, ele é realmente bastante amplo. Ele perpassa por várias atividades da nossa vida e ele é exatamente sobre as nossas atividades e as nossas ações, enquanto indivíduos e enquanto coletivo. E o impacto que essas nossas ações, individuais ou coletivas, têm na vida das outras pessoas, no ambiente e no mundo em geral. Esse é um assunto que ele vem sendo discutido, se a gente for observar, há milênios pela humanidade, que é a responsabilidade que nós temos para com o mundo, como nós trabalhamos para que o mundo fique melhor. Esse, em teoria, pelo menos, é o objetivo da nossa vida em sociedade, é trabalhar para que tudo sempre melhore. Sendo um assunto tão amplo, vocês podem imaginar o desafio que é para a gente falar sobre ele em 18 minutos, que é uma palestra do TED. Então, para facilitar isso, eu tentei reduzir em 4 lições. Por isso que o tema é responsabilidade social, coletiva e individual em 4 lições, ou como trabalhar por um mundo melhor em 4 lições. Mas daí eu já estou vendo algumas caras aí me olhando, mas que presunção desse sujeito. Um assunto que vem sendo debatido pela humanidade há milênios, ele quer falar em 18 minutos e nos passar 4 lições. Bom, eu não vou dar lições, são as 4 lições que eu aprendi trabalhando com os temas relacionados à responsabilidade social com diversas organizações, nas minhas andanças pelo mundo, em diferentes continentes, organizações como Advogados Sem Fronteiras, Anistia Internacional, o grupo Responsibility.co, governos de diferentes países, até mesmo ligados às Nações Unidas. Então, e por isso que eu falo sobre o primeiro tema, a primeira lição, que é respeitar as diferenças. Por que ela está colocada como a primeira lição que eu aprendi sobre como fazer esse tipo de trabalho, sobre como trabalhar por um mundo melhor? Respeito, só o respeito em si já é fundamental em qualquer relação entre pessoas, entre organizações, isso é uma questão óbvia. O respeito pelas diferenças, então, eu resumo. O que as pessoas mais possuem em comum é o fato de serem todas diferentes. E que existem mais diferenças entre pessoas do que entre culturas. As distâncias de caráter vencem qualquer distância geográfica. Depois eu dou um exemplo. Por quê? O primeiro passo, quando se estabelece uma relação, é o respeito pela outra pessoa e pelo que ela tem de diferente, porque muitas questões ligadas a preconceito têm a ver com a diferença que nós vemos do outro. Porém, a diferença ela é inerente a todo ser humano. E o que eu coloco como exemplo, que eu já me senti mais identificado, então, com colegas de trabalho, pessoas que trabalharam comigo em projetos sociais, em diversas atividades, lá no interior da África, em situações as mais diferentes possíveis, em contextos muito estranhos, a mais extrema pobreza, ou em situações onde não se tinha nenhum tipo de educação aquela acadêmica, mas eu me senti mais identificado com aquelas pessoas do que mesmo com pessoas que estudaram comigo na escola ou com o meu vizinho de casa, porque são questões de caráter, são relacionadas às atitudes e a como essas pessoas agem. Ao mesmo tempo que a gente encontra pessoas totalmente diferentes aqui, mesmo dentro dessa sala, ou em qualquer lugar do mundo. Então, a primeira lição, para que se começar, o primeiro passo é o respeito pelo outro e pelas diferenças que nós encontramos. Já a segunda lição, ela é praticamente oposta à primeira lição. E aí, eu já vejo outras caras me olhando. Mas, em plena palestra do TED, o Jean vem e se contradiz já no segundo ponto. Essa contradição, ela é, obviamente,
ela é de propósito, ela é proposital. Porque, por mais diferentes que as pessoas sejam, e vimos que a diferença é a essência do ser humano, os seus comportamentos eles são invariavelmente condicionados pelos grupos e sociedades nos quais elas vivem. O respeito, então, pelas pessoas ou situações, e aí, não só nas relações entre pessoas, o respeito pelo meio ambiente, o respeito ou a contradição ou o desrespeito pelas regras sociais, eles têm a ver, por exemplo, com os grupos um grupo de adolescentes. Por que aquele grupo de adolescentes, as companhias com quem o adolescente anda, não acham legal respeitar tal regra? Ele é condicionado também, eles respeitam. Então, um exemplo simples. E eu vou dar exemplos simples hoje, nessa palestra. Elas são imposições coletivas reforçadas pela pressão exercida pelo grupo ou sociedade nas pessoas que os compõem, positiva ou negativamente. E aí eu volto um pouquinho à lição anterior, que é sobre as diferenças. No Brasil, nós vamos falar de preconceito racial. No Brasil, o preconceito que existe entre raças é o preconceito muito ditado pela cor da pele. Aí a pessoa é um pouco mais escura, um pouco mais clara, em termos mais amplos. Mas em outros países, em alguns países da África, por exemplo, em Ruanda, nós tivemos um dos maiores genocídios da humanidade decorrente de preconceito e racismo entre negros, entre pessoas que, para nós aqui do Brasil, se nós víssemos, nós olhando um e olhando o outro, nós não vemos absolutamente nenhuma diferença, mas eles chegaram a ter um genocídio por conta do racismo. Na Europa, o racismo entre brancos é gritante, e não só entre pessoas de um país e de outro, mas dentro dos mesmos países. Citamos Itália, Bélgica, que são países que eu conheço muito bem e que se vê um racismo muito forte entre pessoas que, para nós, olhando, eles são absolutamente iguais, não muda nada. Voltando à questão do coletivo. Essa é uma lição que quem quer trabalhar por um mundo melhor, no meu ponto de vista, deve levar muito em conta. Por quê? Porque em relação ao ambiente. E aí dou um outro exemplo bem simples. A questão de jogar lixo no chão. A gente conhece lugares onde é comum encontrar um monte de lixo espalhado, e esse é um costume normal. Então, eu jogo lixo, ninguém fala nada, o outro também joga, é uma coisa normal. Em outros locais, se eu for jogar um papel no chão, qualquer coisa, vão me olhar atravessado. Então eu vou sentir, de certa forma, uma vergonha de fazer aquilo. E a vergonha é um item que entra dentro disso. A vergonha que eu tenho do que os outros vão pensar do que eu estou fazendo. Isso, quando se faz campanhas de conscientização, quando se trabalha o consciente coletivo, e aí não é o inconsciente, é o consciente coletivo, deve ser levado em conta, porque por mais que diferentes que as pessoas sejam, por mais que se tenha que trabalhar o consciente individual, a pessoa ter a consciência do que ela está fazendo, trabalhar o coletivo para que exerça a sua influência também sobre o indivíduo é fundamental. E isso em questões grandes, como respeito ao ambiente, mas eu não vou dar um exemplo aqui de uma desmatação, de um desmatamento, que é uma questão bem fácil de ver, mas dou um outro exemplo bem sutil. No supermercado, quem nunca pegou um produto, colocou no carrinho, lá pelas tantas pensou, não quero mais esse produto, mudou de ideia, encontrou outro, pega, coloca de volta em qualquer lugar do supermercado, em qualquer prateleira ou perto do caixa, qualquer lugar, menos o lugar de onde ele saiu. Isso, confesso, que, pelo que eu lembro, já devo ter feito também. Até um período que eu morei em países do norte da Europa, onde é tudo organizadinho, é tudo no seu lugar, é tudo bonitinho, que a gente acaba tendo, aí vem de novo, a vergonha, a gente não consegue não fazer aquilo. A gente não consegue pegar uma coisa, isso eu digo de novo, é um exemplo bem simples, mas pegar aquele produto e não colocar de volta exatamente no mesmo lugar de onde a gente colocou. Porque ninguém faz.
E essa é uma questão simples, mas que demonstra a pressão que o coletivo faz no comportamento de cada pessoa. A terceira lição que eu aprendi, e essa como advogado, atuando em áreas relacionadas a direitos humanos há vários anos, em diversos locais aí do mundo, ela está bastante presente em termos profissionais, porque ela fala de direito. E ela é uma das questões até um pouquinho mais polêmicas da minha conversa aqui com vocês. Ela diz que o seu direito não pode prejudicar direitos de outros. Eu complemento, desde que esses outros direitos também não estejam prejudicando os demais. As pessoas deveriam poder fazer o que quisessem, desde que as suas ações não prejudicassem os outros ou a si mesmos. Conceitos morais, religiosos, culturais de uns não deveriam subjugar os de outros. É injusto que interesses egoísticos, individuais ou coletivos, cerceiem a liberdade de quem tem como único interesse a busca da própria felicidade. E aí eu exemplifico isso. E aí eu dou alguns exemplos realmente mais polêmicos. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Existe uma grande discussão na sociedade sobre isso, e eu não vou expor uma opinião nesse momento, eu simplesmente estou jogando esse exemplo para que seja considerado dentro dessa lição. O fato de duas pessoas quererem utilizar uma convenção que é de toda a sociedade para eles ou elas, na forma como bem entendem, isso prejudica, de alguma forma, os direitos de outras pessoas? Sim ou não? Dou um outro exemplo, que também é um pouco polêmico, de repente um pouco menos, ou mais, não sei. Eu, há alguns anos, participei de uns debates bem acalorados a respeito disso. A questão do porte de arma, de uma pessoa ter o direito ou não a ter armas, andar armado, isso prejudica direitos de outras pessoas ou não? Então, são questões que, quando nós trabalhamos, questões polêmicas, questões que podem causar impacto, e todas as nossas ações causam, direto ou indiretamente, impacto na vida de outras, no ambiente, no mundo, devem ser levadas em conta. Esse direito de outro que eu estou atacando, que eu quero tirar ou não, ele está prejudicando o de outras pessoas, ou o meu direito? Lição número 4, a quarta lição. E essa é mais conceitual, que eu falo que desenvolvimento e progresso são conceitos relativos. E aí eu utilizo desenvolvimento e progresso, mas são sinônimos, vamos chamar só de desenvolvimento. Então, desenvolvimento não se impõe. E ele deve servir para melhorar realmente a vida das pessoas. Por anos, o colonialismo, a ajuda para o desenvolvimento, e hoje não se chama mais, por anos se chamou assim, hoje se chama cooperação para o desenvolvimento, muito em vista do conceito que está presente nessa lição. O assistencialismo, eles têm sido formas de se promover o desenvolvimento de pessoas, de comunidades, mesmo nações, países, sempre do ponto de vista de quem promove, e não daquele que está sendo promovido. Desenvolvimento ou progresso são traduzidos nos mais diferentes conceitos. Se eu perguntar para cada um e cada uma aqui nessa sala o que é desenvolvimento, para você cada um vai me dar uma resposta diferente. Isso que estamos num público mais ou menos homogêneo. Algumas vezes esses conceitos são até opostos, mas eles geralmente, quando são implementados, eles são diretamente relacionados aos interesses e opiniões dos que possuem maior poder econômico ou militar. Isso, historicamente, se vê. Eu dou um exemplo, então, de países africanos, que é uma realidade que eu conheço bem, com a qual eu trabalho, e que nós estamos acostumados a ouvir. A relação, por exemplo, com os países
que foram colonizadores, não só africanos, os países que foram ex-colônia na África, na América Latina, na Ásia, em diferentes continentes, a relação que se manteve depois da independência desses países e o tal de desenvolvimento que é levado a esses países pelas ex-colônias, e não só, mas qualquer outro país que tem sempre um interesse econômico naquele país. Isso eu vejo claramente quando nós trabalhamos em projetos sociais nesses países, mas não é... Eu dou esse exemplo, que daí é um exemplo mais amplo, mas aqui mesmo, dentro do Brasil, dentro do nosso país, nós vemos umas pequenas, digamos, são reproduções desse mesmo tipo de atitude. O tipo de desenvolvimento que se leva a esses países é uma espécie de reprodução daquilo que se tem no país que oferece o desenvolvimento, mas que não tem o menor respeito pela cultura local, não tem o menor respeito pela cultura em todos os sentidos, pela cultura econômica, pela cultura social, religiosa, enfim, eles obrigam esses determinados países, ou se nós falarmos aqui em termos de Brasil, eles obrigam as comunidades locais a receber aquele tipo de imposição de ajuda, que é chamada assim, em troca de aceitar os conceitos, as imposições culturais e principalmente econômicas desses demais países. Isso, em linhas gerais, é o conceito da lição número 4, que desenvolvimento é relativo. Ou seja, sempre que trabalharmos pelo desenvolvimento, pelo progresso, pela melhoria de alguma comunidade, de países, se falarmos em termos de governo, antes de tudo, deve-se ouvir e deve-se respeitar. E aí eu volto à primeira lição, conhecer e reconhecer as diferenças individuais e as diferenças coletivas, sempre respeitando o ponto de vista daquela comunidade local e das pessoas que estão envolvidas e do ambiente e de todos os fatores relacionados. Isso, como a gente linka, então, com a nossa vida cotidiana, com quem não trabalha especificamente como eu faço profissionalmente, mas as pessoas em si, então, o objetivo específico da sua profissão não é trabalhar diretamente para promover a melhoria de uma comunidade, das outras pessoas, mas sabemos que a nossa atividade tem sempre um impacto perante a vida de todas as pessoas. Levando em conta esses 4 princípios em todas as nossas ações. Nós estamos respeitando as diferenças, nós estamos respeitando o outro e o que ele pensa de diferente, os costumes que ele tem. Nós podemos não concordar, mas, antes de tudo, respeitar e levar em conta quando nós estamos alterando a vida dele de alguma forma. Nós temos consciência do impacto social que a sociedade impõe dentro de alguma determinada atividade que nós queremos modificar. Se nós queremos fazer o bem, como dizia o Frei Jaime, a sociedade está consciente daquilo e está trabalhando para que essa transformação aconteça. O direito que nós estamos querendo transformar ou tolher, ele prejudica outras pessoas ou não? Ou é apenas uma tentativa de nós impormos o nosso pensamento perante um pensamento diferente? E desenvolvimento, então, também tem que ser sempre relativizado. Esse desenvolvimento vai ou não vai melhorar a vida da pessoa, daquela comunidade, de acordo não apenas com os nossos conceitos de melhoria ou de desenvolvimento, mas o conceito que aquela comunidade também tem. Então, essas são as 4 lições que eu tenho aprendido na minha vida e espero que elas sirvam para que realmente mais pessoas ajudem a melhorar o mundo dentro das suas atividades. Obrigado.